Aê, sejam bem-vindos a 2025. Aqui é o Rafael47, de volta trazendo para você mais as informações do projeto RPG Next através do nosso boletim informativo. Lembrando que esse documento é um documento público. Qualquer pessoa pode acessá-lo através do link bit.ly/boletim informativo RPG Next, separando as palavras por tracinho. Boletim, tracinho, informativo, tracinho, RPG, tracinho, next. Beleza? A intenção de trazer esse conteúdo audiovisual para você é para te atualizar do que aconteceu no projeto no último mês, no mês passado, ou seja, dezembro de 2024, até o final de dezembro de 2024. Estou trazendo esse boletim informativo com atraso em janeiro, porque estávamos de férias. Geralmente a gente traz isso no início do mês, mas estou aqui trazendo esse conteúdo para você. Então, o que tem de informação atualizada principalmente, apesar de eu comentar tudo que é importante, são os podcasts publicados no último mês, de dezembro de 2024, as novas 8 cartas críticas do mês que foram atualizadas, novas aquisições de músicas e efeitos sonoros e sons ambientes também, e claro, eu tenho que trazer aqui as recompensas e sorteios do pessoal que apoia o projeto no Apoia-se. O restante é um comentário geral sobre o que tem no projeto e eu acho que isso ajuda você a ter uma noção do tamanho do RPG Next, tá bom? Então me acompanhe, vamos lá. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, você pode enviar um e-mail para nós através do contato@rpgnext.com.br ou deixar um comentário nas nossas redes sociais. E quais são essas redes sociais? Bom, a primeira delas, que não é bem uma rede social, mas é onde está o nosso projeto, é a nossa campanha no Apoia-se. Você pode acessar apoia.se/rpgnext. Depois nós estamos no Telegram, um Telegram oficial, aberto para todo mundo que quiser conversar e discutir, formar mesas, bater papo. É t.me/rpgnext oficial, tudo junto. E claro que nós temos o nosso website, rpgnext.com.br. Estamos no Spotify, no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e, mais recentemente, o Blue Sky. Basta digitar RPG Next, que vai aparecer, beleza? Sobre as nossas metas da campanha do Apoia-se, lá no RPG Next, o que acontece? A ideia do Apoia-se é arrecadar dinheiro através de doação para poder produzir mais conteúdo. E o grande gargalo da produção do conteúdo, obviamente que tem um tempo de produção do conteúdo, mas o maior gargalo de todos é a edição de qualquer conteúdo depois que ele foi produzido, ou seja, a pós-produção. E para isso, a ideia nossa é que a gente pegue esse dinheiro e consiga pagar por editores para fazer. Enquanto a gente não tem condições de pagar editor, a gente está dando o nosso jeito, a gente edita no nosso tempo livre, quando a gente pode, mas o ideal é a gente pagar um profissional para poder pegar aquele áudio gravado e transformar aquilo num produto de alta qualidade para vocês ouvirem, tá? Nesse momento, a nossa meta alcançada permanece em 3 episódios mensais, ou seja, a gente pode distribuir esse valor, esses episódios mensais, eu digo, entre a Forja, contos narrados e regras do D&D. E, não está anotado aqui ainda, mas já posso trazer aqui um spoiler para vocês, vai entrar mais um podcast aqui na lista, tá? Não quero revelar agora, mas quando sair vocês vão ficar sabendo. Mas a ideia é só, a meta atual nos permite se comprometer a entregar 3 episódios mensais para vocês, sendo em qualquer combinação, a Forja, contos narrados, regras do D&D e mais um que depois vocês vão conhecer. A meta seguinte passa a ser 4 episódios mensais, que pode ser de repente 2 a Forja, 2 contos narrados, ou 4 contos narrados, ou 4 regras do D&D, não importa, tá? Isso é para o público em geral. A partir de qualquer episódio extra que vai além disso, ou seja, a gente vai publicar, nesse momento, 3 episódios mensais. Se tiver um 4º episódio, como é que ele vai ser publicado? Ele vai ser publicado, só que ele vai ser exclusivo para apoiadores. Então, a única forma de você liberar o conteúdo que é exclusivo para apoiador é se tornando apoiador. Se você virar apoiador, você tem acesso aos conteúdos exclusivos. Só que ao mesmo tempo você aumenta a meta e você transforma esse conteúdo que era exclusivo em um conteúdo público.
Ou seja, nós estamos publicando 3 episódios, por exemplo, agora. É o nosso compromisso, a gente publica mais, mas a gente está se comprometendo a pelo menos 3 episódios mensais. E aí, de repente, a próxima meta é batida. O que acontece? A gente passa a publicar publicamente, né, aberto para todos, 4 episódios mensais. Beleza? Tarrasque na Bota, que é o nosso episódio especial, e é o que mais dá trabalho de longe. Ele segue sendo publicado, ele segue fora dessa regra, porque a gente quer entregar isso para a comunidade, ok? A ideia é que a gente também pague um editor para poder publicar, editar para a gente os Tarrasques na Bota. Mas isso demanda uma meta bem maior, porque é bem mais caro, é bem mais demorado, bem mais trabalhoso para poder publicar um episódio desse para vocês, com qualidade, beleza? Bom, isso é o foco principal da nossa campanha no Apoia-se, beleza? Bom, se tiver dúvida sobre o Apoia-se, você pode perguntar para a gente também. Pode entrar lá no Telegram e perguntar. Ou nas redes sociais, como eu falei, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, por aí vai. Sobre os podcasts do último mês, quero atualizar vocês aqui para quem não acompanhou, para quem está por fora, para quem não está ouvindo tudo. Então, no comecinho do mês passado, de dezembro de 2024, a gente publicou 2 podcasts com o mesmo conteúdo e a gente fez um experimento, né? 2 contos narrados. Um conto narrado chamado Nobre Cavaleiro, um conto de fantasia medieval, muito bacana esse conto. A gente publicou ao mesmo tempo, a gente experimentou fazer uma versão do mesmo conto transcrito, traduzido, localizado por IA, chamado, né, a gente traduziu aqui para Noble Knight, né, o Nobre Cavaleiro também, mesmo nome. Então saiu uma versão com áudio de IA. A edição foi feita manualmente, o texto é o mesmo, só que foi traduzido e localizado por inglês também usando IA. E o áudio, a fala, a pessoa que está falando é uma IA falando o texto em inglês, só para poder experimentar um trabalho com IA. Mas a produção intelectual, a produção criativa, a edição foi manual, a publicação foi manual, o texto ainda é original. Então, só foi a versão do áudio que foi transformada em versão em inglês, para ver se alguém de fora do Brasil ouve um conto narrado do RPG Next, comenta, interage. A gente fez um teste para ver como é que ficaria a qualidade. Foi um teste, tá bom? Mas se você quiser conferir, basta acessar no site rpgnext.com.br. Outros episódios que saíram aqui de podcast. Foi lançado um aviso, e aqui eu vou reforçar, você já deve ter ouvido, para você atualizar o seu feed nos seus agregadores de podcast, para você não perder os episódios do RPG Next. Então, se você usa um agregador de podcast, por exemplo, Spotify, um agregador, mas Spotify dá para atualizar por fora. Mas por exemplo, a iTunes, como eu utilizo, se você gosta de usar, qual outro agregador de podcast? O Deezer, né? Acho que é Deezer que fala, é outro agregador de podcast. Existem vários, tá? Então, se você tem esse feed assinado no agregador de podcast, atualize. Reassine os programas Tarrasque na Bota, Regras do D&D e Contos Narrados, para você continuar recebendo os podcasts atualizados. Os outros feeds não sofreram nenhuma alteração. A gente também publicou um outro conto narrado chamado Carnificina, um conto de horror também muito legal. Se quiser ouvir, está publicado no nosso site. Temos aqui Regras do D&D 5e, falando sobre o novo bardo, que foi publicado também. Outro conto narrado. Os contos narrados são mais curtinhos, tá? Então são mais fáceis de serem publicados. Só que esse aqui, chamado de Empadas, ele foi o conto narrado publicado de forma exclusiva. Só quem é apoiador no Apoia-se pode ouvir esse conto narrado, beleza? Se você quiser ouvir, tem que apoiar o projeto e ouvir através do aplicativo do Apoia-se. Regras do D&D, mais um episódio. Eric, o Cavaleiro da Caverna do Dragão. Lembra lá do desenho Caverna do Dragão, que tinha vários personagens? Então, eu fiz esse conteúdo explicando a ficha de personagem do Eric, o Cavaleiro da Caverna do Dragão, do desenho Caverna do Dragão, só que ele é um conteúdo também exclusivo para apoiador. Se quiser ouvir toda a leitura da ficha de personagem do Eric, ver como que ele funciona, ele é um guerreiro, né? Ele é um fighter, ver como é que funcionam as novas regras do D&D 2024, então tá publicado de forma exclusiva para quem é apoiador. Saiu também um episódio da Forja, falando sobre foreshadowing, ou prenúncio, bem bacana. Ele é uma técnica, né, narrativa onde você pode transformar suas histórias de RPG em experiências inesquecíveis. Essa que é a ideia, né? Usar essa técnica que tem
como palavra aqui, prenúncio ou até antecipação, tá? Para você criar pistas sutis sobre o que está por vir na narrativa, aumentando o suspense e o engajamento da trama dentro da sua aventura de RPG. Então foi um bate-papo bem legal. E também foi publicado um episódio da Maldição de Strahd, um tarrasque na bota, chamado Vinho, Sangue e Urânio. A descrição aqui é: após o combate mortal contra um formidável inimigo, Bulgor, o Bárbaro, e Renesme, a Bruxa, são traídos pela fada que os contratou. Separados do restante do grupo, são enviados para os planos do pavor nas terras de Baróvia, onde a única maneira de escapar é enfrentar o responsável por capturá-los, que é o primeiro vampiro, o Conde Strahd de von Zarovich. Se quiser continuar acompanhando essa campanha de D&D 2000... Não, D&D 2024 não, 5E, D&D 5E, ainda não está atualizado, tá? É o episódio 16 da primeira temporada, basta acessar o nosso site. Bom, sobre as lives que estão ocorrendo ou estavam ocorrendo no site, no YouTube do RPG Next, a live de Crypt of Krzyzewicz em inglês, feito com o pessoal, com as duas meninas também lá do México, ela acabou, foi encerrada. Então, se quiser ver o último episódio, a última partida dessa aventura, também acesse o nosso YouTube lá no RPG Next. A Maldição de Strahd, ou Curse of Strahd, continua sendo transmitida no nosso YouTube, porque a aventura ainda é longa e está longe de acabar, beleza? Nossa campanha do Apoia-se eu já comentei com vocês, mas acho que é importante lembrar que a gente explica lá no link do apoia-se/RPGnext a nossa estratégia de financiamento e sustentabilidade do projeto para ele se tornar sustentável, onde nós temos as nossas metas de financiamento, nossas recompensas para quem nos apoia. Então, por exemplo, foram criadas aqui novas recompensas. Tem várias, eu não vou ler todas, tá? Mas uma nova recompensa, que é a Biblioteca Arcana, é para você ter acesso a conteúdo exclusivo. Ou seja, a partir do finalzinho do ano passado, quem é apoiador passa a ter acesso a conteúdo exclusivo que só quem apoia pode ouvir e acessar aqueles conteúdos. Porque até então, 100% do nosso conteúdo de podcast, ele era publicado para todas as pessoas ouvirem. Só que a gente precisou fazer uma alteração para começar a dar mais valor, a gente quer aumentar a percepção de valor para quem é apoiador do projeto, para quem apoia todo mês com uma quantia de R$5, a partir de R$5 por mês, que é menos de $1 por mês hoje, né? Então, são centavos ali de dólar, e a gente tem custos em dólar, né? Muita coisa a gente gasta em dólar no projeto. Então, se você puder doar esses centavinhos de dólar para poder ajudar no projeto, você já vai ter acesso a esses conteúdos exclusivos, beleza? E também, olha só que legal, tem uma recompensa aí para quem apoia o projeto com R$60 ou mais, que nunca foi atualizado esse valor desde que o projeto foi criado. Então, esses R$60, né, hoje já vale bem menos do que quando ele foi criado na época. É a recompensa The Gamers, que é a pessoa paga para poder jogar RPG de fato com um dos nossos mestres. Então nós estamos atualmente com 3 mestres, o mestre Vitor, que está jogando D&D, o mestre Thales, que é mestre narrador de vampiro, e o mais recente mestre, que é o mestre Berbari, trazendo D&D dentro do Tale Spire, que é uma mesa virtual de RPG em 3D. Já fizemos uma forja mostrando o Tale Spire. Então, se você tem interesse em jogar RPG, ajudar o projeto RPG Next ao mesmo tempo, você pode se tornar um apoiador do projeto do The Gamers. Mas, lembrando, sempre envie um e-mail para nós antes. Isso está na recompensa. Nos envie um e-mail perguntando, ou uma mensagem, né, nas nossas redes sociais. Envie um recado, uma pergunta. Existe alguma vaga disponível? Porque todo mês tem jogador que entra, jogador que sai, o mestre pode sair, um novo mestre pode entrar. Então você precisa perguntar antes de fazer a assinatura dessa recompensa. Porque para garantir que você vai fazer a assinatura e vai ter onde você jogar o seu RPG que você tanto quer. As partidas geralmente acontecem aos finais de semana, tá? Ou sábado ou domingo, e depende do mestre. A frequência de partida é, em média, 2 vezes por mês, ou a cada 15 dias, que pode acabar ocorrendo às vezes até 3 partidas no mês. Mas o normal é 2 partidas por mês nos finais de semana. Beleza? Bom, tem mais informações aqui no boletim informativo que eu não vou ler.
Para o pessoal que é apoiador do projeto, se você não sabe, eles acessam os conteúdos exclusivos de podcast através do aplicativo do Apoia-se, que você pode instalar no seu celular, mas aí só quem tiver o login ali do RPG Next vai poder acessar. E, de fato, ele funciona como um agregador de podcast. Ele não é um agregador de podcast, mas ele funciona como se fosse um, pelo menos na tela, a interface dele, tá? Sobre as cartas críticas, que também são uma recompensa para quem apoia o projeto com R$30 ou mais, então foram publicadas 8 novas cartas críticas esse mês, 4 de acerto crítico e 4 de falha crítica. Essas cartas, elas são gratuitas no modo antigo delas. A versão nova são as cartas ilustradas, onde cada efeito está recebendo uma ilustração separada, ilustrações feitas por IA também, que são bem interessantes, são bem legais. E claro que se você é um ilustrador, gostaria de colocar a sua arte nessas cartas, entre em contato com a gente que a gente pode também colocar a sua arte nas cartas e publicar como uma opção de acesso para o pessoal. Perfeito? Sobre aquisição de novos conteúdos, ou seja, para onde o dinheiro do apoiador está indo. A gente adquiriu, mais uma vez, pacote de músicas, efeitos sonoros e sons ambientes. Então, gente, veio muita coisa. A gente acabou investindo $20, que é uma quantia razoável se convertido para reais, mas a quantidade de conteúdo que veio para a gente poder usar nas edições do Tarrasque na Bota e até em outros, né, nas partidas de RPG, ou até próprio na edição dos contos narrados, que usa bastante efeito sonoro, música e som ambiente, veio um pacote aqui gigante de coisas. Então, eu vou ler aqui meio que por cima, só para vocês terem noção do que a gente adquiriu com a doação de vocês, né, parte do dinheiro que vocês doam. Então, vem aqui o Ultimate Rock Music Collection, coleção de músicas de rock, né? É difícil usar, mas às vezes pode acontecer de enquanto o narrador está tocando na rádio uma música de rock, a gente pode usar essa música nesses momentos, por exemplo. Outra coleção de músicas é de Big Retro Game, de jogos retrô. Esse é mais difícil de a gente usar. Ah, mas Rafael, por que vocês compraram esse pacote? Não, era um bundle. Ele vinha tudo junto, tá? Então a gente não podia escolher. A gente tinha que pagar os $20 e vinha tudo isso aqui. Mas pode ter uma serventia para algum momento, de repente tem alguma aventura contemporânea, futurística, que alguém está jogando um videogame lá, dá para usar esses efeitos sonoros para simular que você está usando ali o videogame, por exemplo. Agora, coisas que tem mais a ver com as aventuras medievais do RPG Next. Ó. Um pacote de música, de fantasia, aventura e exploração. Bem bacana. Temos ainda também mais efeitos sonoros para minigames, que podem ser úteis. Olha só que legal, sons ambientes para terror. Cenas, ambiente de horror, terror, por aí vai. Isso vai ser muito bom para poder editar episódios futuros, por exemplo, da Maldição de Strahd. Temos mais efeitos sonoros aqui de retropixel, né, sonzinhos para jogos, para videogames feitos com pixel art. Efeitos, músicas de combate contra chefes, boss battles, e músicas de combate em geral. 42 unidades de áudio novas nesse pacote que veio aqui. Mais músicas, efeitos sonoros para jogos de fantasia. Um pacote de Grand Music Bundle, que é música orquestrada, né? Música com instrumentos metálicos, violino, esse tipo de coisa. Pelo menos 200 faixas de músicas novas aqui. Mais efeitos sonoros de jogos, aqui tá chamando de Treasure Games, jogos de, talvez, que tenham a ver com sonzinhos de ganhar coisas, de aposta. Tem o desenho da arte desse pacote, é um baú com poção, machado, moeda, pergaminho dentro, várias coisinhas assim. Temos aqui um pacote de efeitos sonoros de várias coisas urbanas. Então, Urban Destruction, Demolition, Debris, Explosion, Sound. Então, tudo que tem a ver com coisas industriais, concreto, madeira, metal, neve. Então, são efeitos sonoros para esses ambientes, né? Temos aqui também mais um pacote de músicas casuais. Temos músicas para o Velho Oeste, olha só, Wild West, ou Oeste Selvagem. Músicas, efeitos sonoros para Stealth Game, jogos de furtividade. Novas músicas de Tesouro, Game Music Treasure. Tá? Temos aqui Cartoon Monsters, sonzinhos de monstros cartoonizados, que legal. Um mega pacote
de músicas variadas, tá? Tá aqui para vocês também. Efeitos sonoros de carros, que às vezes pode ser útil em edições, por exemplo, do Contos Narrados, como eu já mencionei, né? É comum ter contos contemporâneos, atuais, modernos, terem carros às vezes, então dá para usar. Efeitos sonoros de máquinas de cassino, efeitos sonoros de fazenda, efeitos sonoros de transição, que bacana. Efeitos sonoros de interface para jogo de fantasia. Olha só que legal, dá para ser utilizado em muitas coisas. Um pacote de músicas de fantasia para combate, de fantasia. Um pacote de música retrô de arcade, que bacana. Mais um pacote de música para ambiente, ou sons ambientes para sci-fi. Nós temos também novos efeitos sonoros de cinema, de impactos. Risers é aquele que sobe, whooshes é que faz whoosh, golpes, né? E drops é o que cai. Nós temos também novos loops, efeitos sonoros em loop de ambiente da Terra, geral. Efeitos sonoros, sons ambientes para jogos de horror, volume 1. Sons ambientes para jogos de mistério, volume 1 também. Efeitos sonoros e músicas para o Natal, natalinas. Olha só quanta coisa, gente. Músicas de locais, de cidades e vilas de fantasia. Mais sons ambientes, versão número 2 aqui. Novas músicas e efeitos sonoros para joguinhos de JRPG, de RPG japonês, que pode ser útil também. Tá acabando. Efeitos sonoros, efeitos de ambientes de chuva em loop, de vento em loop e também de jogo espacial 2D e de aventura, tá? Vários sonzinhos de jogos, né? E na reta final, mais um pacote de sons e efeitos sonoros para sangue, carne, pele, coisa gosmenta, ossos, por aí vai. Mais efeitos sonoros de videogame retrô, só que focado em armas, sons de armas. Temos também efeitos sonoros para jogo de construção, que pode ser muito útil. Então, gente, isso aqui é o novo pacote que a gente adquiriu de efeitos sonoros, músicas e som ambientes, para atualizar vocês. A gente segue com a assinatura lá do Patreon de músicas, seguimos com a assinatura também de mapas animados e também de material para o Foundry VTT no Patreon, graças ao apoio de vocês. Também estamos mantendo ativa a nossa assinatura do pacote Adobe, que dá acesso ao Photoshop com inteligência artificial, que dá acesso ao Adobe Illustrator, ao próprio Premiere, que a gente faz as edições dos nossos vídeos, ao After Effects, que também fazemos algumas edições de vídeos por lá. Então tudo isso a gente faz com os pacotes novos, as versões novas tem IA, então tem várias coisinhas que dá para usar na IA, principalmente o Photoshop, que ajuda a gente às vezes a aumentar uma imagem com inteligência artificial. Então tudo isso para poder produzir esse conteúdo para vocês. Sobre as vagas de RPG de aluguel, os mestres de aluguel continuam ativos em 2025. Então, se você quiser acessar a nossa loja lá em rpgnext.com.br/loja, você pode escolher entre vários mestres, vários sistemas, várias aventuras e também mesas virtuais de RPG diversas. Então, só para citar alguns exemplos para vocês aqui, nós temos, por exemplo, Phandelver e Abaixo, o Obelisco Despedaçado, aquela aventura nova do D&D, que o pessoal refez a aventura da mina perdida de Phandelver e estendeu ela, tá? Ela é muito mais longa, muito mais detalhada, ela ficou até mais complexa. Quem quiser jogar essa aventura dá para acessar lá. Temos também, essa aventura que eu falei agora é de D&D 5e, né? Temos também sistema, por exemplo, Rastro de Cthulhu. Então, se você quiser jogar Rastro de Cthulhu, que é um sistema narrativista, com foco narrativista. Temos ainda uma vaga para a aventura Maldição de Strahd com o Mestre Jefferson. Temos Máscaras de Nyarlathotep, que é Fates of Cthulhu, uma mistura de Fate com o cenário de Cthulhu. Também temos o Destino das Hamadríades, uma mini aventura do D&D 5ª edição, para você jogar 3 partidas, tá? Com o Mestre Tiago, que é o mestre nosso atual, que está narrando, que está mestrando a Maldição de Strahd. Então, se você quiser jogar uma aventura com ele,
Basta acessar a loja do RPG Next e dar uma olhadinha nos detalhes. Temos o preço da caçada do sistema Symbaroum. Nós temos também mais D&D 5e, uma campanha chamada Athlon, Reinos das Alianças Quebradas, com o mestre Berbário usando o Tale Spire. Mais aventuras de Rastro de Cthulhu com o Quartel-Mestre. Ele tem aqui a Dança do Sangue. Ele tem várias aventuras e também tem uma campanha longa chamada Mentiras Eternas, para quem quiser jogar uma aventura mais longa de Rastro de Cthulhu com o Quartel-Mestre. Temos também Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden. Em português fica Vale do Vento Gélido, sob o frio da Dama Invernal, com o mestre Taverfield. Também aventura de D&D 5e, no Foundry. Eve of Ruin, com o mestre Arboreal, Vecna Eve of Ruin, aventura de D&D 5e. Lembrando que isso aqui, acho que, se não me engano, foi a última aventura lançada para o sistema D&D 5e. Uma aventura bem bacana. E seguimos com a Maldição de Strahd Reloaded com o mestre Conrado, mestre especialista em Maldição de Strahd. O cara adora essa aventura, basicamente é o que ele mais mestra há muitos anos, então tem o pessoal lá jogando com ele e se divertindo bastante, tá bom? Então acesse rpgnext.com.br/loja e não se esqueça, para cada aventura de um mestre que você acessar no link da loja, tem um link para o grupo de WhatsApp dele. Esse grupo de WhatsApp você pode conversar com os outros jogadores, conversar com o mestre antes de tomar a decisão se você vai querer ou não pagar para poder jogar com o mestre mensalmente, tá? É importante você conhecer o pessoal que está jogando, é importante você conhecer o mestre, tirar as suas dúvidas antes de fazer a assinatura. E claro, se você fizer a assinatura, não gostar, a gente segue a lei do consumidor. Até 7 dias você pode fazer, não gostei do serviço prestado, quero meu dinheiro de volta, cancela, eu quero, não tem problema. A gente devolve tudo para você, o que você pagou, você não perde nada, ok? Isso ainda não aconteceu, espero que não aconteça, mas como não aconteceu até agora, tá todo mundo indo bem, todo mundo que tá pagando, tá jogando, tá se divertindo, tá gostando, beleza? Não se esqueça que se você quiser adquirir os novos livros do D&D 2024, você pode acessar os nossos links de afiliado da Amazon. Lembrando que o livro do monstro ainda não foi lançado, mas está por vir, está para sair. Então tem um link da Amazon aqui de afiliado, você pode clicar, adquirir uma cópia, a pré-venda no caso. O livro do jogador já saiu, o livro do mestre já saiu. Em breve vou fazer, mais para frente, vou fazer regras do D&D 5e. Na verdade, regras do D&D, não mais 5e. E não vou colocar 2024 também, regras do D&D. Vou falar dessa nova versão que saiu do D&D. Perfeito? Nós temos aqui, para finalizar, não vou falar, mas para quem só está ouvindo eu falar, dentro do boletim informativo, a gente tem a lista de todos os membros e ajudantes ativos no projeto do RPG Next, com uma lista do que cada um faz, tá? Então, só para exemplificar, eu aqui tenho minha foto, o meu @ do meu Instagram particular, Mestre Rafael 47, que está parado lá por hora, mas eu sou administrador do projeto, tesoureiro, faço marketing, jogo e mestre RPG, produzo os conteúdos como a Forja, contos narrados, regras do D&D. Eu também faço stream, ou seja, faço a transmissão de podcast RPG e bate-papo nerd. Eu sou o produtor das cartas críticas ilustradas e também sou mestre de aluguel. Então, essas aqui são as minhas funções, tanto dentro do projeto RPG Next quanto fora, envolvendo RPG. E aí tem o Vinícius Watzel, tem o Thiago Reiter, o Vitor Carvalho, Anderson Ribeiro Lira, tem o Gustavo Zatoni, o Luciano Abel, a Erika Freitas, o Thales Dil, o Fernando Moura, o Efson Guimarães, o Breno Baiardi, a Roberta Maná, o Brendo Santos, o André Kupikowski e o mais recente, o Daniel Berbari, que é mestre RPG dentro do RPG Next, naquela recompensa de R$60 que eu comentei com vocês agora há pouco, e ele também é mestre de aluguel, ele está dentro da loja também oferecendo seu serviço de mestre de aluguel. Então ele entrou para ajudar também no projeto, beleza? E assim vai aumentando a lista de pessoas que trabalham para o projeto. Se você quiser ajudar o projeto RPG Next também, tem várias formas de fazer isso. Nós temos um botão no menu dentro do site do RPG Next, lá no topo, é Quero Ajudar, E aí tem toda a informação, você tem um estatuto que você pode acessar e ler, você pode entender como é que são as regras, aí você pode nos informar. Sei lá, pessoal, quero ajudar de alguma forma, eu tenho essas habilidades, eu posso ajudar com isso, posso ajudar com o assado. É claro que a forma melhor de você ajudar o projeto, de forma mais rápida, prática, direta, que também te dá menos trabalho, é você virar apoiador de pelo menos R$5 por mês. Porque eu tenho certeza que
qualquer ajuda que você for fazer pro projeto RPG Next vai te custar muito mais do que R$5 por mês. Tá? R$5 por mês ali é você trocar umas mensagens de WhatsApp, acabou. E acabou o seu tempo, já valeu R$5, sabe? Trabalhar para o projeto demanda tempo, demanda dedicação, demanda você ter esse comprometimento semanal, quinzenal ou mensal para poder ajudar em alguma coisa. Então, se você não pode se comprometer e quer ajudar o projeto, se torna apoiador do projeto com R$5 ou mais, que tá tudo certo, beleza? Tem outras formas também, mas aí eu não vou ficar lendo aqui para você. Você pode acessar isso no boletim informativo ou através do site. Perfeito? E para fechar o boletim informativo, aqui eu trago as informações para quem é apoiador do projeto. Então, eu preciso atualizar as recompensas e sorteios do Apoia-se. Então, vamos lá. Para todo mundo que apoia o projeto com R$5 ou mais, ou seja, para todos que apoiam o projeto no Apoia-se, porque R$5 é a menor quantia que dá para doar, né? Existe uma recompensa chamada participação na Forja. Então, para cada R$1 doado, você tem uma chance de ser sorteado, ok? Então, eu chamo isso de chave. E aí, uma vez que o seu nome for sorteado, você pode, se você quiser, tiver disponibilidade, participar de uma gravação de um episódio da Forja. Então, eu vou anunciar aqui quais foram os vencedores em ordem, né? Então, se o primeiro, que foi o Victor Breda, não puder participar, o Fábio Scaico pode participar. Se ele não puder participar, vem o Frederico José Ribeiro, Franca, ou França, porque está sem acento o nome dele, e Patrick Pereira Lemer por último. Então eu sempre sorteio 4 pessoas, porque se um não puder participar, vai para o próximo até. E se os 4 não puderem participar, aí a gente chama um outro convidado se puder. Sobre a magia conjurar criatura, é aquela recompensa que pega o seu nome, o nome do apoiador, do padrinho, da madrinha, e empresta para um NPC. O mestre que estiver gravando o Tarrasque na Bota, ele pega aquele nome e empresta para o NPC para fazer uma homenagem para quem apoia o projeto. Quem foi sorteado esse mês foi o Carl, não tem sobrenome, o Carl, acho que fala assim, Carl, C-A-R-L, ele só se identifica como Carl, lá no apoiador, né, como apoiador no Apoia-se, e Carl, você não precisa fazer nada, você tem que aguardar porque o mestre vai pegar o seu nome e vai colocar em algum NPC numa partida futura do Tarrasque na Bota. E por fim, aqui temos o Grande Ferreiro, que é uma recompensa para quem apoia o projeto com R$100 ou mais por mês, que permite uma consultoria ou participar de um programa da Forja com foco num tema que você definir, que você criou. Então, por exemplo, o último episódio da Forja falando sobre foreshadowing, quem sugeriu foi o Breno Baiardi. Então, ele é um apoiador do projeto de R$100 ou mais e ele criou aquela pauta. Quer dizer, a pauta fui eu que preparei, mas ele trouxe o assunto. Falei, Rafael, gostaria de falar sobre esse assunto no episódio da Forja. Aí eu preparei essa Forja, ele participou, gerou conteúdo, então ele tem esse poder de fazer demandas, escolhas de assuntos do qual ele gostaria de falar sobre. E não só o Breno Baiardi, como temos aqui o Estevão Felipe, a Luli Gomes, o Pedro Alves e o mais recente, o Frederico José Ribeiro Franca ou França, porque está sem acento o nome dele inteiro, então não sei se o Franca não ficou sem sem cedilha, que é para ser França. Não sei. Frederico, me corrija se eu estiver falando errado, ou corrija seu nome lá no apoio, dentro do Apoia-se, beleza? Bom, para você poder falar, Rafael, eu quero participar desse Forja aí, tá? Então, envie um e-mail, ou envie uma mensagem no WhatsApp para mim, envie um e-mail no contato@rpgnext.com.br, avisa que você quer participar, quer fazer alguma coisa para a Forja, que a gente conversa e combina sobre isso, tá bom? E para fechar o boletim informativo, eu preciso trazer a última recompensa, que é um obrigado especial para padrinhos e madrinhas de nível 20 ou mais. Essa recompensa é uma recompensa aqui nominal. Eu falo agradecendo nominalmente, lembrando que o nome de todos os apoiadores do projeto estão inscritos no boletim informativo e estão publicados no site do RPG Next. Mas aqui eu quero falar um obrigado especial a Rafael Wendel Freitas, Abitibol, Rodrigo Yuji Koga Kuroda, João Vitor Primieri Paludo, Allen da Costa Araújo, Cristiano Souza, Felipe Martins, Ramon Moreira Silva, Wefson Guimarães, Lohan Negres Ronche, Maico Cristiano Wolfart, Ana Priscila de Oliveira, Alexandre Moricune Fortes, Vitor Carvalho,
Wellington Kenneth da Silva, André Luiz Kupikowski, Cristiano Silva, Rafael de Castro Machado, homem, Felipe Borrelli, Carl, André Luiz Oliveira, Marcelo Vergles, Fabrício Reis Guzon, Gabriel Cesário Gomes, William Valer, Guilherme Ribeiro Gonçalves Barrocas, William Yamashita, Rodrigo Keiji, Patrick Pereira Lermin, Victor Breda, Victor Adriel Todescato Keller, Alexandre Bauler, Rodrigo Carelli, Felipe Pinheiro de Oliveira, Felipe Chagas de Oliveira, Rodolfo Castro Silva, Diego Mota da Silva, Werson Lucas Espíndola, Marcos Sabino Vikings MC, Valdo Raia, Leandro Batista, Rodrigo Porto Veronês, Reuel Barbosa de Albuquerque, Júnior, Lucas Engaro de Jesus, Pedro Paulo, Estevão Felipe, Luli Gomes, Pedro Henrique Barbosa Alves e ao Breno César Baiardi Oliveira. E também aos novos padrinhos ou o pessoal que fez mudança de valor do apoio. Então eles aparecem aqui também. Um obrigado ao Diego Oliveira, Douglas Nascimento de Oliveira, Carlos Bergolzini, Ricardo Rebelo Félix, Andréa Burger Ruiz, Jefferson Pessoa Fernandes Estevo, Frederico José Ribeiro Franca, Tiago Pederzoli Machado da Silva e ao Matheus Fialho de O. Lima. E também um agradecimento ao pessoal que é membro do YouTube, que assina o nosso canal no YouTube. Um obrigado ao MW, ao Rudá Silva, ao Yuri Ferreira e ao mais novo Rodolfo Oliveira. Beleza, pessoal? Então é isso, eu fecho aqui essa leitura do boletim informativo. Espero que vocês tenham se inteirado sobre o RPG Next um pouco. Se vocês quiserem dar sugestões, opiniões de como eu posso fazer isso aqui diferente, fiquem à vontade, podem opinar à vontade. Isso aqui não é um conteúdo de entretenimento, ele é um conteúdo informativo, então ele pode parecer um pouco chato para algumas pessoas, mas se você tiver alguma ideia de fazer uma coisa diferente e quiser sugerir, sou todo ouvidos, pode comentar à vontade, tá bom? Agradeço mais uma vez a participação aos doadores, padrinhos, madrinhas do projeto, a todo mundo que ouve a gente, compartilha, curte, comenta e tenta fazer desse projeto algo maior e melhor para todo mundo, beleza? Mais uma vez, obrigado, um abraço e até o próximo mês com mais um boletim informativo. Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau.